A minha compreensão é que nós temos um processo judicial, que é um processo judicial que é importante que tenha garantido os direitos de defesa do acusado, mas é um processo também que precisa ter a garantia dos direitos da vítima e dos direitos da sociedade. Isso significa que o processo, ele não pode ser um processo sem fim, um processo infindável. Então nós temos que estabelecer um momento a partir do qual um julgamento condenatório, criminal, ele passe a valer, que ele seja eficaz. O sistema de exigir o trânsito em julgado, o julgamento do último recurso, infelizmente, na nossa prática jurídica e na nossa legislação, que tem essa imensa prodigalização de recursos, leva a processos que muitas vezes não terminam, senão em uma década, senão em 20 anos, ou que terminam eventualmente com uma declaração de prescrição. Isso gera situações de injustiça, e todos conhecem casos concretos nos quais vítimas de crimes, seja a própria vítima ou seja os seus parentes, não viram na sua vida a realização da justiça e geram situações que favorecem a proliferação de mais condutas criminais. A impunidade dos crimes é um dos fatores que acabam estimulando a reiteração desses crimes. Nós chegamos, infelizmente, no ano de 2017, com recorde de assassinatos no Brasil, mais de 60 mil assassinatos. Isso para ficar só nessa espécie de crime. E nós assistimos, por outro lado, uma ineficiência do nosso sistema em relação a crimes de homicídio, feminicídio e qualquer outros crimes. Há aqueles que argumentam que seria necessário aguardar o último recurso por conta lá do princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência é um princípio cardeal dentro do processo penal. É uma conquista civilizatória. Mas, em geral, no mundo inteiro, ele é compreendido basicamente em duas vertentes. Primeiro, você só condena alguém criminalmente quando você tem prova categórica. Prova acima de qualquer dúvida razoável. Não tem nada a ver essa perspectiva, com questão de recurso. E ninguém vai, em algum momento, pretender mudar esse aspecto da presunção de inocência. Ninguém vai defender que alguém possa ser condenado sem que hajam provas suficientes sobre a sua responsabilidade criminal. Esse é o núcleo essencial da presunção de inocência. Numa outra vertente, se diz lá, olha, antes de um julgamento, ninguém deve sofrer a sanção criminal, ninguém deve ser preso. E também isso é correto, a prisão deve ser excepcional antes do julgamento. Mas, após um julgamento, e pode ser já um julgamento de primeira instância, pode ser um julgamento de segunda instância, já há uma possibilidade de efetivação da condenação. Se nós formos examinar direito comparado, nós pegamos dois países que constituem berços históricos dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, como Estados Unidos e França, como duas tradições jurídicas diferentes, e nós vemos lá que a prisão antes do julgamento é excepcional. A vertente probatória da presunção de inocência se aplica plenamente, mas em ambos os países a execução se dá após, como regra, a condenação em primeira instância, nem em segunda instância. Não se exige normalmente o trânsito do último recurso nesses países que são berço histórico da presunção de inocência. Então, na nossa compreensão, é absolutamente compatível com a presunção de inocência, com os padrões civilizatórios, com a necessidade de dar uma resposta institucional à prática de crimes, que uma condenação em segunda instância possa ser, de imediato, executada. Sem excluir a possibilidade de que, após uma condenação em segunda instância, havendo uma plausibilidade de um recurso a um tribunal superior, por exemplo, a Defensoria Pública, às vezes, propõe recursos que são providos nas instâncias superiores.
que numa circunstância excepcional, um tribunal superior, a partir de uma condenação em segunda instância, verifica lá que tem uma questão relacionada à liberdade de expressão, uma questão relacionada a uma aplicação inconstitucional da lei penal, possa conceder um efeito suspensivo excepcional para evitar a execução imediata daquela condenação em segunda instância. Como é o cenário no Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão? Até 2009, prevalecia a jurisprudência no sentido de que era absolutamente compatível com a presunção de inocência a execução da condenação em segunda instância, inclusive por julgamento tomado pelo Supremo Tribunal Federal já durante a Constituição de 88. Em 2009, o Supremo mudou de posição e passou a entender por maioria que se havia necessidade de esperar a condenação em segunda instância. Era um caso de uma tentativa de homicídio. A vítima levou 4, 5 tiros do seu algoz. A pessoa foi acusada, condenada pelo Tribunal do Júri, condenada em segunda instância, foi presa. O Supremo Tribunal Federal, em 2009, proferiu o julgamento, colocando essa pessoa em liberdade, por entender que havia necessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Breve parênteses. A consequência foi a liberdade e, posteriormente, a prescrição do caso, porque houve recurso aos tribunais superiores e o recurso não foi julgado antes do decurso do prazo prescricional. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal formou uma nova maioria para restabelecer a prisão a partir da condenação em segunda instância. Desde então, por 3 vezes, reiterou esse posicionamento e, mais recentemente, modificou por uma apertada maioria de 6-5, que seria necessário aguardar o trânsito em julgado. Respeitamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição fundamental para o Estado de Direito, para a proteção da Constituição, para a nossa democracia. Mas o julgamento apertado, revendo um precedente no qual havia uma outra maioria, sinaliza, na minha opinião, e com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, que a questão não está de todo sedimentada naquela corte. 5 ministros, pelo menos, entendem que a execução em segunda instância já é uma possibilidade atual. E o ministro que votou na maioria, o ministro Dias Toffoli, ele mesmo, no seu voto, sinalizou que entendia que era uma questão que deveria ser decidido pelo Congresso, que é o melhor lugar, é a casa do povo. O parlamento é o órgão mais representativo dentro de uma democracia. Desde então, eu tenho assistido aqui dentro do parlamento essas proposições de alteração para restabelecer a execução em segunda instância por proposta de emenda constitucional e por projeto de lei. Eu, francamente, penso que 2 caminhos são válidos. Os 2 caminhos são possíveis e me parece que nessa maioria apertada e com o voto do ministro Dias Toffoli, essa é a sinalização, igualmente, do Supremo Tribunal Federal, tanto da possibilidade via PEC, como da possibilidade via projeto de lei. Em outra perspectiva, eu não vejo as 2 iniciativas como mutuamente excludentes. Não existe nenhum problema em votar a PEC e votar concomitantemente o projeto de lei. Do ponto de vista da justiça e da segurança pública, eu vejo a questão com uma certa urgência. Desde a revisão do precedente, diversos condenados em segunda instância, e eu não me refiro aqui exclusivamente à corrupção, mas pessoas condenadas por crimes graves, inclusive de homicídios. Trouxe alguns casos e posso até falar depois nas perguntas, mas destacar um aqui em particular, um condenado em segunda instância por assassinato de policial federal na cidade de Cascavel. Dias depois o precedente foi colocado em liberdade. Um traficante perigoso do Rio de Janeiro, líder de facção criminosa, foi colocado em liberdade dias depois, por conta do novo precedente. Sem falar, tem vários casos que poderiam ser ilustrados,
mas sem falar nos casos também envolvendo crime de corrupção, o que gera, assim, além da situação de injustiça, uma sensação de impunidade, uma sensação de abandono, uma sensação de insegurança. Como ministro da Justiça e Segurança Pública, nós temos assistido, desde o início do ano, uma redução significativa da prática, ou melhor, do número de crimes no país inteiro. Homicídios caíram 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Roubos à instituição financeira caíram 40%. Isso, a meu ver, é um produto de uma ação mais efetiva dos governos estaduais, mas também do governo federal. E nós não podemos perder esse ciclo virtuoso de redução de crimes. Na minha avaliação, seria muito importante, para que nós persistíssemos nessa queda, uma aplicação mais efetiva da lei penal, o que exige redução da impunidade, o que exige um processo que funcione e não que dure 2, 3 décadas ou acabe em prescrição. Aí acho que é um momento relevante no qual o Congresso, e aqui respeitosamente, quem sou eu para dar sugestões ou recomendações, mas para o Congresso mandar uma mensagem à população no sentido de que nós precisamos sim enfrentar o problema da impunidade e da criminalidade e não haveria melhor mensagem do que o restabelecimento da prisão após a condenação em segunda instância. Claro que a decisão, se é por PEC, se é por PL, se é por ambos, cabe ao Congresso, não é? Eu particularmente penso, como disse anteriormente, que os dois não são autoexcludentes. E se tem uma maioria dentro do Congresso para aprovar essa medida, não vejo lá muito sentido para postergação, né? Na perspectiva da Justiça e Segurança Pública, quanto antes melhor, porque se remedia um problema que gera impunidade, injustiça e acaba incentivando a reiteração criminosa. 944 decisões proferidas em recursos especiais, percentual de absolvições 0,62%. Supremo Tribunal Federal, levantamento feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, entre 2009 e 2019, recursos extraordinários, provimento de 2,77%. Faço essa observação porque foi mencionado aqui muito propriamente sobre percentual elevado de habeas corpus provido da Defensoria Pública, e esse é um dado pertinente, mas não é exatamente do que nós estamos aqui falando. Nós estamos falando de efeitos de recurso especial e extraordinário. A modificação pelo projeto de lei retira o efeito suspensivo desses recursos, não impedindo, portanto, a utilização da via do habeas corpus para corrigir pontuais injustiças. O que nós temos notícia é que também muitos desses habeas corpus dizem respeito a um momento diferente do processo penal, que é a execução da pena. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por muito tempo, negava progressão de regime a condenados por crimes hediondos, em contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sem habeas corpus propostos no Supremo Tribunal Federal, levavam a 100% de concessão. Mas vejam que aqui nós não estamos falando dos efeitos pertinentes à eventual aprovação desse projeto de lei, que dizem respeito à suspensão da execução da pena, e não a discussões quanto à progressão de regime de cumprimento de pena. O que eu gostaria aqui de destacar, aproveitando a fala do senador Márcio Bittar, que acho extremamente pertinente, quando se fala em processo penal, não é uma disputa entre Ministério Público e Defesa. O que se tem normalmente é uma situação em que há um possível crime, um possível algoz e uma possível vítima. A grande maioria das vítimas de crime desse país são pertinentes ao espectro mais vulnerável da população, né? Pobres, negros,
vulneráveis, são eles que são os principais beneficiários de uma maior efetividade do sistema e da execução da pena a partir da segunda instância. Vou me permitir aqui falar, não com muita legitimidade, em nome de duas pessoas. Dirceu Moreira Brandão Filho, 1991, foi vítima de tentativa de homicídio. 5 tiros foram disparados na direção dele. 2 o acertaram, um na boca, outro na coluna. Teve que realizar diversas cirurgias para superar essas sequelas. E até hoje tem uma bala alojada perto da coluna, o que lhe provoca dores. Ele nunca viu o seu algoz responder pelos seus crimes. Foi ele o beneficiado pela decisão de 2009 do Supremo Tribunal Federal. Foi colocado em liberdade o seu algoz após a condenação em segunda instância. E o caso prescreveu. Não pode mais ele ser responsabilizado. Vou falar em nome de uma outra pessoa aqui, muito rapidamente. Geraldo Barbosa, pai do policial Alexandre Barbosa. Alexandre Barbosa foi assassinado em 2012, na cidade de Cascavel. 7 anos depois, o assassino foi condenado em segunda instância. Foi preso. O pai recebeu a notícia e deu a seguinte declaração: claramente a sociedade ganhou muito. Ela ficou livre de um monstro. Isso já é um grande ganho em nossa família, que também sente isso. A sociedade tem que ficar alegre, pois conseguiu uma vitória dentro da lei. Foi enganado. Foi preso 7 anos depois do assassinato, em 2019, apenas para no último dia 13 ser colocado em liberdade por conta da revogação do precedente da execução em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós falamos aqui não é um processo que não tem cara, não é um processo que não tem pessoas. São processos que têm duas partes. Sim, o acusado tem que ser protegido, tem que ser garantida a ampla defesa. Sim, a prisão antes do julgamento tem que ser excepcional, para evitar injustiças. Sim, tem que ter o direito de recurso, mas nós realmente temos que submeter o nosso sistema a uma inefetividade completa, por exigir o trânsito em julgado, denegando justiça para essas pessoas. Vítimas aqui, não estamos falando nem de corrupção, e a corrupção também mata, porque desvia recursos da educação, da saúde, de obras públicas que poderiam beneficiar a vida de muitas pessoas. Nós estamos falando aqui de assassinatos, né? Vítimas em relação às quais está sendo negado a prestação de justiça. Por isso que eu particularmente, respeitosamente, discordo, né, das afirmações de que os principais prejudicados pela revisão, eventual restabelecimento da segunda instância, seria a população mais vulnerável. Eu digo exatamente o contrário. São eles as maiores vítimas de homicídios, feminicídios, de crimes de toda a espécie nesse país. Um aumento da efetividade do sistema vai poupar muitas vidas. Nós estamos trabalhando no governo federal para isso, né? 22% a menos de assassinatos em relação ao mesmo período do ano passado. 8.863 pessoas que não perderam a vida em relação ao mesmo período do ano passado. Mas ainda assim nós temos quase 40 mil assassinatos, vamos ter quase 40 mil assassinatos até o final do ano, que é um número ainda muito expressivo. Os algozes dessas vítimas precisam ser levados à justiça, e a justiça tem a obrigação de dar uma resposta institucional. E exigir o trânsito em julgado, por mais do que isso seja, vamos dizer assim, um discurso, às vezes tentador, que pareça prestigiar a presunção de inocência, na prática nós vamos estar denegando justiça a boa parte dessas 40 mil vítimas, que não vão ver os responsáveis respondendo efetivamente pelos seus crimes nas cortes de justiça. É claro que existem muitas causas da impunidade, mas é inegável que submeter
a eficácia do sistema de justiça, a exigência do trânsito em julgado, é uma das causas principais da negação de justiça desse país. Talvez seja um dos motivos que nos levam a ser recordistas da prática de crime, aos mais de 60 mil homicídios em 2016, aos mais de 60 mil homicídios em 2017, e número sendo reduzido mais aos 40 mil homicídios que provavelmente vamos chegar até o final desse ano, se conseguirmos manter esses números. Por isso, acho fundamental que haja essa mudança, acho fundamental que essa mudança seja rápida, acho fundamental que essa mudança seja urgente. Nós precisamos confiar na primeira instância, nós precisamos confiar na segunda instância, são tribunais estruturados, desembargadores responsáveis, que têm condições de prestar justiça com segurança. Claro que há sempre a possibilidade do erro, mas aí pode-se utilizar o habeas corpus para suspender o julgamento, aí pode-se utilizar uma medida cautelar, como está prevista no projeto, para suspender a execução da pena, mas de maneira excepcional, não como uma regra. Eu acho que, embora seja muito louvável que essa casa esteja preocupada com uma rejudicialização do tema, que essa questão seja novamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, mas eu diria que o Supremo Tribunal Federal sinalizou naquele julgamento sobre essa possibilidade de mudança. E, em qualquer análise, respeitosamente, essa casa não pode abdicar da sua responsabilidade. É o parlamento o locus próprio para decidir sobre essas políticas públicas e responder às ansiedades da população. Hoje nós falamos com qualquer pessoa na rua, conhece esse tema. E se nós formos fazer uma pesquisa, acredito que mais de 90% vão ser favoráveis à execução em segunda instância. Certamente, nem sempre a voz da opinião pública é a voz correta. Mas eu diria que, nesse caso, ela está, vamos dizer assim, certa, ansiando por menos impunidade e mais justiça. Pelo menos está bem acompanhada por vários senadores que subscreveram esse requerimento. Palavra, pela ordem, senador Cajuru. Obrigado, presidente. Só dizer ao ministro Sérgio Moro, o senhor não respondeu algumas perguntas feitas pelo nosso primeiro quinteto aqui. Inclusive as minhas sobre o artigo seu no jornal Estado de São Paulo. Desculpe, a maioria da população não lê jornal não, ministro. Então a gente precisa saber o que o senhor falou aqui. Aqui vai dar mais audiência do que o senhor escreveu lá. Quem leu lá foi pouca gente, ministro. Saiba disso. O povo brasileiro não lê jornal não. Senador, o Cajuru fez a sua réplica, Vossa Excelência tem a tréplica antecipada, e depois passaremos ao ministro do Supremo. Senador, o senhor está muito exigente aí, mas vou buscar responder rapidamente. Presunção de inocência, né? O cerne, o núcleo essencial, isso o Senado, o Supremo, a Câmara, ninguém pode mudar. Isso nós vamos conversar com qualquer pessoa na rua, ninguém vai discordar disso. O cerne dela é a prova, não pode condenar ninguém sem prova. Porque não se pode correr risco de condenar inocentes. Então a prova tem que ser categórica, acima de qualquer dúvida razoável. Se o Senado apresentasse um projeto prevendo que alguém poderia ser condenado sem provas, ou sem que as provas fossem categóricas, eu não tenho dúvida que o Supremo diria que é inconstitucional, eu não tenho dúvida que qualquer pessoa racional discordaria desse tipo de afirmação. Então esse é o cerne que não pode ser alterado da presunção de inocência. Agora, efeito de recurso após o julgamento, e aqui nós estamos falando de julgamento em segunda instância, no qual as partes já tiveram oportunidade de debate, as provas foram produzidas, um primeiro juiz proferiu uma decisão, depois um colegiado de juízes proferiu uma decisão, isso não está necessariamente relacionado à presunção de inocência, isso faz parte daquela margem sujeita à liberdade de conformação do legislador que ele pode regular, atribuindo efeito suspensivo ou retirando efeito suspensivo. Eu acho que, por uma questão de justiça, o melhor é a execução em segunda instância. Algumas questões que foram colocadas, o problema do superencarceramento. Eu não creio que a aprovação do PL, ou da emenda, ou de ambos, resulte numa taxa de encarceramento maior. Não foi isso que aconteceu quando o Supremo mudou o precedente em 2016, passou
a permitir a prisão em segunda instância. O que eu acho que o nosso sistema ganha agilidade, eficiência, diminui a impunidade. Aí, quem sabe, essa diminuição da impunidade tem um efeito salutar, que é realmente o que se espera, da diminuição de crimes. A melhor forma de diminuir os presos é diminuir os crimes, e para isso nós precisamos reduzir a impunidade. Se eventualmente, num primeiro momento, haver um aumento da taxa de encarceramento, acredito que a redução da impunidade vai gerar um efeito melhor no futuro. Eu sempre ouço isso, né, do problema do Brasil sobre encarceramento. A taxa relativa de encarceramento do Brasil não é tão alta. Ela fica numa lista de 100 países, de um estudo que eu vi recentemente, fica em torno lá de 26, no 26º lugar. O número absoluto é expressivo, mas a taxa relativa não é assim tão significativa. De todo modo, para aqueles que me falam, né, assim, mas o preso custa muito caro. Eu concordo, né? Mas o criminoso solto custa muito mais caro. Então, um homicida que reitera a prática de crime, um homicida que não é punido e incentiva o desprezo à lei, um agente público corrompido que reitera essas condutas delitivas, né? Nós temos alguns infelizes exemplos. Então, assim, não creio que tenha esse efeito de imediato. Ao contrário, eu acho que no futuro, com a diminuição dos crimes, nós podemos ter números melhores. Sei que também essa é a posição de Vossa Excelência, né, a esse respeito. A questão relativa ao pacote anticrime, há uma possibilidade de votação. Há essa expectativa de votação na Câmara essa semana. Claro que isso depende também da pauta da Câmara. O que eu tenho buscado convencer os parlamentares da importância desse projeto. Eu acho ele relevante, independentemente da questão da segunda instância, existem lá outras medidas que são extremamente pertinentes, na minha opinião, e estamos aguardando a decisão da Câmara. Espero que possamos ver isso votado ainda esse ano. A redução da prescrição, como foi indagado aqui pelo senador Telmário, é pertinente, diminuição das causas de prescrição. Até me atreveria a dizer, sugerir um projeto à parte em um determinado momento, que fosse eliminada a prescrição em casos de crime de assassinato. Vários países não têm prescrição em casos de homicídio, feminicídio, e às vezes existem umas situações de acentuada injustiça. Até países que não têm essa regra da prescrição para esse tipo de crime, por vezes pedem extradição para nós, de pessoas que se foragiram no Brasil por conta desses tipos de crimes, e nós não conseguimos, às vezes, atender a extradição porque já está prescrito pela lei brasileira. Mas o problema da segunda instância não é um problema de prescrição. O problema da segunda instância fundamental é a impunidade decorrente da demora do processo. Mesmo com a eliminação da prescrição, isso não se resolveria. Eu diria que, para finalizar a minha exposição, mais uma vez, muito respeitosamente, eu acho que essa decisão, se é PEC, se é PL, se são ambos, é uma decisão que pertence ao Congresso, né? Ao Senado, à Câmara, cabe realizar essa decisão. Como ministro da Justiça e da Segurança Pública, apenas eu externo minha posição pessoal, que, a meu ver, a resolução dessa questão é urgente. Tá? Quantos homicidas, quantos traficantes, quantos agentes públicos corruptos estão sendo colocados em liberdade, não porque são inocentes, né? Não porque existe uma situação de justiça, mas apenas por uma modificação da regra processual. E comungo aqui com a compreensão do senador Major Olímpio, que um homicida solto já é um número até demais em relação a essa questão. Dá para se fazer uma metáfora, embora talvez seja uma metáfora ruim, e aqui peço escusas por isso, é como se nós estivéssemos num barco, né, esse barco sistema de justiça, e de repente nós tivéssemos um furo nele. E o barco está afundando, vem alguém para consertar o seu barco, e a pessoa diz, olha, você precisa de um barco novo, mas isso vai levar alguns meses, isso vai levar algum ano, e pode ser que você não consiga esse barco novo. Mas você quer, no momento, apenas fechar o furo e não afundar. Eu acho que tanto o PL como a emenda são soluções consistentes com a Constituição e não são alternativas que mutuamente se excluem.
da posição do ministro da Justiça e Segurança Pública, quanto antes melhor.